como é que é para você, no seu trabalho, as coisas que você lê, que você gosta, que te encantam, ou um filme que você vê, como é que vai se organizando e se dando as coisas? Tá. É isso. Mas falo na hora que... Acho que já tá, né? Já tá acontecendo. Quer dizer, eu sempre tive para mim uma coisa de não dividir entre razão e emoção, que eu acho que é uma coisa só. Quer dizer, a não ser essas pessoas que têm um radicalismo extremo de racionalismo, né? Que quase tudo tem que ser explicado, né? Eu, para mim, as coisas costumam vir em conjunto. Por exemplo, como escritor, eu não diferencio a emoção da razão, né? Eu considero tudo uma coisa só. E tem alguma coisa que você lembre que você tenha lido no início, assim, da sua vida, que foi te levando para esse caminho, que foi... De escrever? Ué, não sei, porque eu li desde muito cedo, né? Então eu li cedo, eu li o livro de criança, né? Monteiro Lobato, Tarzan, essas coisas. Agora, o que me levou mais a escrever foi quando eu comecei a pegar uma literatura mais adulta. Sartre, Simone de Beauvoir, mesmo os brasileiros, né? Fernando Sabino, Jorge Amado. Tudo é difícil falar do que eu leio, porque eu li de tudo, sabe? Li de tudo um pouco. E continuo lendo, então é uma misturada danada. O que aquilo ali ia te revelando, assim? O que ia te instigando quando você lia? Ou o que foi te levando a querer escrever? Ou a escrever? Olha, eu acho que é o fato de na minha casa ter muito livro, né? Então o fato de muita leitura sempre me deu aquela vontade. E se eu experimentasse também, né? Eu falava assim, se eu experimentasse também. Aí um dia entrei num concurso na faculdade de Direito, onde eu estudava, e tirei segundo lugar. Aí o pessoal do júri falou para mim as coisas que achavam, tudo, e eu fiquei muito animado, né? Porque eles acharam legal. Era a primeira coisa que eu tinha escrito na minha vida, assim, terminado, escrito um conto, né? Aí de lá para cá veio vindo sempre, né? Então já é uma segunda natureza minha, né? Eu escrevo praticamente todo dia, né? Independente de ter um projeto, de um livro, de uma coisa, você vai... Não, mas quase sempre tem um projeto, né? Porque o projeto, eu vou anotando tanta coisa, que na verdade eu tenho mais anotações aí do que eu serei capaz de fazer. E no momento eu estou em pleno projeto, né? Eu tô terminando uma novela que deve dar umas 100 páginas e tudo. Então todo dia eu estou fazendo a digitação final de umas 5, 6 páginas por dia, né? Até fico irritado porque é um trabalho minucioso esse trabalho de digitação, porque eu escrevo primeiro à mão. E à mão eu fico mais à vontade. Agora a digitação tem que sair certinho já, porque a partir daí já vai entrar em processo editorial, essas coisas, né? Então não pode errar, né? Mas... Como são essas anotações que você faz na rua, com caderninho? Como é que é? É de tudo que jeito, até guardanapo de restaurante, mas muito dentro de casa, porque agora eu não faço outra coisa. Eu não tenho outro emprego, outro trabalho. Então eu anoto mais dentro de casa. Muito da minha mesinha de cabeceiro, caderno, folha de papel solta e tudo. Aparentemente, quem chegar perto daquilo é uma bagunça danada, mas eu sei mais ou menos, e é uma bagunça mesmo. Mas eu mexendo naqueles papéis, eu fico sabendo o que é. Eu sei mais ou menos, tenho na cabeça o que é. E às vezes demora muito tempo. E como é que é? Você vai construindo a história na cabeça? Vai vindo uma história? Como é? Eu posso até te dar um exemplo, porque, por exemplo, essa novela que eu estou digitando agora vai ser um livro com duas novelas e um conto. Os dois, uma novela e um conto já estão digitados, e esse aí é um negócio que, na verdade, eu já comecei há uns 15 anos. É porque é uma novela passada com o personagem principal, um jogador de futebol, de 1955. Que era a época que eu ia mesmo a estádio, conhecia futebol mesmo assim a fundo de perto, né? Então aquilo tudo ficou muito da minha memória, eu tenho uma memória fotográfica daquilo. Mas aquele negócio nunca terminei, nunca andei, porque eu tinha uma preguiça, falei assim, puxa vida,
falar de um jogo passado nessa época, eu vou ter que ir na Biblioteca Nacional procurar jornal e tal, aí eu desanimava. Agora eu descobri que a internet me dá tudo. Eu quero saber o... Pois é, me dá tudo. Eu quero saber o nome, que tem um negócio de corrida de cavalo também, eu quero saber o nome de um jockey que eu queria usar. Tá tudo lá na internet, é impressionante, no Google, né? Você acha tudo que você quer. É bom, é bom. Aí ficou muito mais fácil esse lance de pesquisa. Por isso que o livro, agora, eu resolvi terminar. E é um livro de memórias que vai virando, que vai ficcionando? Ou como é? Não, é um livro de ficção, embora tenha muitas memórias. É misturado a ficção, porque é um jogador de futebol fictício que eu inventei, mas passado dentro de uns campeonatos reais que aconteceram mesmo nessa época. E que eu vou usar na minha lembrança naquela época, o Fluminense, que eu estava sempre lá vendo treino, jogo, eu ia aos estádios do Rio, por exemplo, nessa época eu ia ver jogo em Olaria, Bom Sucesso, Bangu, Madureira, e tudo isso ficou completamente na minha mente. Eu lembro mais disso do que um negócio que aconteceu, por exemplo, na década de 90. E o que você lembra desses jogos? Uma lembrança que tem? A lembrança é impressionante. Por exemplo, tem lembrança de um gol feito por fulano de tal contra o time tal, a maneira como foi feita. Lembro assim, exatidão, é memória fotográfica mesmo, sabe? Mas como tem um negócio, o medo de, por acaso, cometer algum erro, porque se eu estou citando uma coisa real, não pode errar, né? Ficção vale tudo, né? Então, quer dizer... Então aí por isso é que entrou o negócio da internet, para conferir se a minha memória estava batendo direito. Claro. Porque às vezes você esquece alguma coisa ou outra, né? Agora sendo uma ficção, esse limite do que é documental, né, do que é ficção, você acha que... como é que para você esse limite entre essas duas coisas? Porque a princípio, numa ficção você pode inventar tudo, né? Mesmo passando por um fato que aconteceu, você poderia... E geralmente você vai, enfim, acho bonito isso. Como é que é para você esse limite? Olha, eu fico passeando entre os dois limites. É muito comum que eu faça no mesmo trabalho um lado que é ficcional e um lado que é documental. Agora, por exemplo, nesse texto, eu passei entre os dois lados, o ficcional e o real, né? Quer dizer, eu ponho personagens ficcionais dentro de acontecimentos reais. Alguns até mais impressionantes que se fosse ficcional. Por exemplo, eu estou trabalhando entre os personagens desse conto com um jockey. Teve uma época que eu ia muito a corrida de cavalo, quando era novo também. Um jockey chamado Francisco Irigoyen, que foi um dos maiores que já teve aqui no Brasil. Era um chileno. E além dele ser um cara que ganhava corridas de uma forma inacreditável, esse cara desapareceu. Ele foi raptado, posto dentro de um carro e nunca mais foi visto, né? Então você vê, então isso é uma coisa real. E você vê num livro assim, parece que você inventou um negócio desse, né? É uma coisa super real. E o que é bom que é bom de poder misturar essas duas coisas? Olha, é bom porque é bom mesmo, quer dizer, porque, por exemplo, o Fluminense, que se eu vou criar um jogo fictício do Fluminense, mas o Fluminense, enquanto clube de futebol, é uma coisa que faz parte do meu cotidiano, né? Então, eu poder passear entre os dois lados, por exemplo, vou dar um exemplo, eu era bem garoto ainda nessa época, 55, mas eu ia lá ao estádio com o meu tio, que é diretor do clube, e eu conversava com jogadores de futebol tipo Didi, né, que foi um dos maiores craques do Brasil, Castilho, quer dizer, o goleiro do Fluminense. Então, quer dizer, então é muito bom você pegar essas pessoas, né? Tem um lado meio triste que são pessoas que morreram, né? Por causa da época. Eu era garoto, mas eles já eram adultos, né? Eles já não existem mais. E você era criança, bem antes disso, mas na final de 50, você estava lá no Maracanã? Não, eu não fui, não. Eu fui até os 2 jogos anteriores, mas no jogo Brasil-Espanha houve
sabe, tipo estouro da boiaba, gente demais no estádio. Então, numa hora assim, deu uma confusão de gente atropelando gente. Eu fiquei com medo de ir no jogo Brasil-Uruguai. Eu nasci em 41, então eu ia fazer 9 anos aquele ano, que eu nasci em outubro. Aí eu resolvi não ir, mas eu lembro bem, quer dizer, a memória dessa época é muito boa. Eu lembro bem que as ruas do Rio estavam silenciosas, porque quem não estava no jogo estava ouvindo o jogo, né? Todo mundo no rádio de casa, né? E depois eu lembro da fossa, que foi um negócio impressionante. Parecia um túmulo, Rio de Janeiro. Assim, tudo... Você sabe da história não vou lembrar o nome do craque do Uruguai que fez o gol da virada, né? Foi 2-1, né? Foi 2-1. Tem uma história que ele saiu depois pelos bares do Rio, comemorando e afagando as pessoas. Não, são duas coisas diferentes. Quem fez o gol da vitória foi o Gigia, né? O número 7. Quem saiu pelas ruas do Rio foi o Obdúlio Varela, que era o capitão da seleção uruguaia. De fato, ele saiu para os bares, né? Começou a conversar com as pessoas e ele ficou impressionadíssimo com a tristeza, né? Ele ficou impressionadíssimo. Ele falou que não queria ganhar de novo um jogo assim no Brasil e ver aquilo. E ele até ficou em mesa de bar com um monte de brasileiros conversando, né? Eu vi até fotografia desse fato, né? Que é incrível, né? O cara tinha acabado de entristecer um país inteiro e sai para a cidade de noite, a capital, né? E conversa com as pessoas e tudo. Essa oposição ali dessa felicidade dele e essa grandeza, né, dele ir falar com todo mundo, né? É um outro tempo, né? Pois é, mas ele diz na reportagem que ele ficou triste, que quando ele viu aquilo, baixou nele uma tristeza também, né? Quer dizer, é claro que foi uma empolgação dos uruguaios, né? Compreende-se, né? Eles ganharam a Copa do Mundo fora do Uruguai aqui, né? Que ninguém esperava. O Brasil estava jogando pelo empate aquele jogo. Ele perdeu de 2-1. O Brasil ainda fez 1-0 e ainda perdeu de 2-1, né? Qual a lembrança que você tem mais forte desses jogos que você viu, dessas coisas? De ter ido conversar com os jogadores? Não, por exemplo, lembrança forte que eu tenho, por exemplo, como o meu tio é diretor do clube, eu entrava lá a hora que eu queria, né? Então eu ia assistir treino. Então eu lembro de estar assistindo o treino do Fluminense atrás do gol do Castilho. Assim, entrava no campo, ficava ali atrás da rede, né? Então eu lembrava dele defendendo, falando com os outros, né? Essa é uma das muitas lembranças fortes que eu tenho, né? E também conversar com o Didi. O Didi era o craque do Brasil, né? O simples fato dele dar papo para mim, eu era um garoto. Em 55 eu tinha 13 anos. Tem que fazer. 13 anos, 13 para 14 anos. O simples fato dele dar papo para mim já era uma lembrança fortíssima, né? E falava de quê? Não, falava sobre o jogo mesmo, né? Sobre o que aconteceu. Ou antes do jogo, ou durante, ou depois. Em geral era antes do jogo. Porque os jogadores almoçavam ali na sede do clube. Eu e meu irmão e o meu tio almoçávamos ali também. E ficava aqueles jogadores todos almoçando ali. Depois então eles davam papo, assim, quer dizer. Não era nem questão de pedir autógrafo, não. Era conversar mesmo. Era uma coisa assim, tipo meio grupo, né? Grupo familiar, tudo. E do futebol, qual é a coisa que te prende ali, que te encanta, que te emociona no futebol? Não, o que me emociona no futebol é o time do Fluminense mesmo. Mas eu não vou mais a estádios. Eu não vou. Agora com o negócio de televisão, eu tenho assinatura, eu vejo qualquer jogo do Fluminense na televisão, né? Ao estádio eu não vou mais, eu já cansei dessa. Seu pai era fluminense? Era a minha família, todo mundo era. Não tem como não ser, né? Não tem como não ser de outro time, né? Não tem. Inclusive eu tive um tio, que era irmão da minha mãe, que foi goleiro de um time amador do Fluminense. Ele morreu muito, muito jovem, morreu aos 25 anos de tuberculose. Naquela época matava muito. Ele tinha acabado de formar em medicina,
tinha acabado de largar o esporte, aí morreu. Então isso ainda criou na família mais ainda essa coisa com o Fluminense, né? Que até hoje nós temos, né? A importância do futebol para o povo brasileiro e para o jeito que a gente é, para o jeito que o povo vive, que relação a gente podia fazer de como a gente tomou o futebol com unhas e dentes, assim, e virou um negócio que todo mundo... Não, mas eu acho normal isso pelo seguinte, porque o Brasil é muito bom no futebol, né? Tem duas coisas que o Brasil realmente se destaca no mundo, é futebol e música popular, né? Então é natural que o povo tenha ficado apegado, né? Porque é uma coisa que o Brasil ganha, joga bem, joga de uma maneira muito peculiar também. O futebol brasileiro é diferente de todos os outros, né? E o povo se orgulha disso, né? Não só de ganhar, mas de jogar bem. Até nesse momento presente não está numa fase muito boa, não. Mas, em geral, tem um passado, né? Cheio de glória, cheio de jogos incríveis, né? Que diferença entre os outros países, assim, que a gente tem de... Por exemplo... Até de jogo de cintura mesmo, né? O brasileiro... É a mesma coisa que faz o brasileiro samba. O brasileiro também, no jogo de futebol, ele tem uma coisa de mexer com o corpo que é completamente diferente de um europeu, por exemplo. O europeu é mais duro. Ele é mais duro. Eu, quando era garoto, morei na Inglaterra um tempinho, né? 1 ano. Eu jogava futebol no colégio, eu lembro que os meninos eram bem mais duros do que a gente para jogar, né? Do que eu e meu irmão, que éramos brasileiros. Essa relação, você acha que essa emoção, de que maneira que você acha que isso faz fixar, sabe? Aquele momento que você fotografa a coisa na cabeça, você lembra de momentos que te emocionam, ou você fica com aquilo, com a fotografia daquele momento na cabeça, ou você lembra, sabe, além da fotografia, você consegue trazer de volta em alguns momentos essas sensações? Não, trago o tempo todo, né? Trago e uso em literatura, né? A emoção, né? A emoção daquele... Por exemplo, pode parecer impressionante, até o barulho da bola entrando na rede, se num estádio pequeno, você consegue ouvir, né? E como eu assisti muito jogo em estádio pequeno também, é completamente diferente do Maracanã, né? Você vê aqueles jogadores assim de muito perto, né? E o futebol, inclusive, é um esporte violento. De perto fica mais visível ainda. E eu tenho várias emoções, por exemplo, o Fluminense marcando um gol, num campo pequeno, você ali pertinho do alambrado, né? É uma coisa que me emociona muito. E eu tenho um negócio mais louco ainda, que eu invoco meus parentes mortos. Às vezes, quando o Fluminense está numa situação difícil, invoco assim, mãe, tio. Porque lá em casa era todo mundo, e até minha mãe ia para campo, tudo, né? No campo aqui, que era aqui em Laranjeiras, o campo do Fluminense, né? Ainda é, mas só que não tem mais jogo do campeonato aí, né? Quer dizer, eu moro no bairro que é do meu time, né? Laranjeiras, é o time do bairro, né? E sua mãe, seu pai, que tinham descendência de algum outro país, ou era todo mundo daqui? Descendência italiana, portuguesa, ou todo mundo daqui? Descendência próxima não, é tudo daqui mesmo. E seu pai escrevia? Não, meu pai escrevia coisas, meu pai era professor, mas de economia, então ele escrevia coisas de ciência econômica, né? Mais para aula e tudo, mas não escrevia literatura. Eles liam muito, né? Meu pai e minha mãe liam muito. Então lá em casa tinha muito livro em 3 línguas, né? Francês, inglês e português. Isso levou a gente a procurar livro também intuitivamente. É daí que vem esse negócio de escrever, né? Essa convivência com os livros, né? Desde cedo, desde bem cedo, né? Você lembra de alguma coisa que você tenha lido cedo, que tenha te marcado, assim? Eu lembro de um livro, mas eu não lembro do autor. Eu lembro de um livro que chamava Volta ao Mundo por 2 Garotos. É um livro em inglês que eram 2 garotos que saíam, escapavam, não sei porquê,
e andava o mundo inteiro. Esse livro era uma emoção incrível, né? E eu li aquilo lá em classe, no colégio, eu estava no colégio de padre interno, me tomaram o livro, eu fiquei uma fera, né? Me tomaram o livro. Lembro também dos livros de Tarzan, que inclusive os livros de Tarzan, na verdade o cara é muito bom, o tal de Edgar Rice Burroughs, né, o escritor do livro de Tarzan, o cara escreve muito bem, poxa. E tinha livros muito estranhos, né? Tarzan e o Império Perdido. Quer dizer, ele vai parar num império em que todo mundo vive ainda como no tempo de Roma. Quer dizer, ele acha perdido no meio da África um lugar ainda que é a arena romana e ele acaba sendo gladiador e coisas desse tipo. Era empolgante para a criança, né? E de cinema, as coisas que você viu que te marcaram assim, muito na vida? Coisas poucas, né, óbvio. Bom, eu vi aqueles filmes todos que as crianças viam, né? Tarzan, inclusive. Agora, mais jovem, mais assim, tipo adolescente, jovem mesmo, 16, 17 anos, eu fiquei muito influenciado pela Nouvelle Vague, né? Godard, Truffaut, esse negócio. Na época mexeu muito comigo. Assim, de repente, ver aquela história nova. E o cinema novo brasileiro também mexeu muito, muito comigo. Glauber, né? A primeira vez que eu vi Glauber, eu fiquei muito impressionado, né? E fico até hoje, para falar a verdade. O que te... Não, porque o Glauber tem uma maneira de filmar que é dele e é completamente brasileiro, né? E é completamente dele também, né? É um artista, né? Um negócio meio barroco, né? Uma coisa que tem uma força extraordinária, né? Você acha que tem algum jeito de não ser pessoal? Não, eu acho que não, sabe? Eu acho que literatura, você acaba tendo uma assinatura que é sua, né? Mesmo quando você tenta fazer uma ficção pura, no fundo, é a sua voz, né? A sua voz está ali sempre soando, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas está sempre soando a sua voz, né? A não ser esse último livro que eu escrevi sobre Praga, não, mas mesmo assim sou eu mesmo. Eu era fui obrigado a escrever um livro passado num país estrangeiro. Isso para mim foi muito difícil, né? Porque de repente você passa um mês, né, em Praga e de repente escrever um livro, não foi fácil, né? Mas mesmo assim, se for olhar, sou eu mesmo, né, que tá ali. Não... E de música, Sérgio? O que é que te... da música brasileira, assim, o que é que te... Olha, na verdade eu gosto do que todo mundo gosta. Eu gosto de Caetano, eu gosto de Tom Jobim, Bethânia, de muita coisa, né? Eu gosto, assim, realmente do que a música popular brasileira tem de bom, né? Eu gosto muito, né? Talvez eu acho que o que eu gosto mais seja Caetano, né? Pela invenção, pelo que ele inventa em todos. O Caetano é muitos, né? Ele é como se fosse muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas idolatro o Tom Jobim também, né? Acho um cara que foi importantíssimo na cultura brasileira, né? O que o Jobim fez, não dá nem para entender o país sem o Jobim, né? Como é que você vê isso, dessa relação nossa com o resto do mundo, né? Como que isso, até de influências nossas, de coisas de fora para cá e o que vai daqui para lá? Olha, eu acho muito legal, porque principalmente que o Brasil, assim, tem pouca coisa que o Brasil dá as cartas, né? A música brasileira é uma delas, né? A música brasileira é uma música universal, né? Todo mundo consome a música brasileira, né? Você vê, assim, se você for na França, você vai ouvir muito mais música brasileira do que aqui você vai ouvir música francesa. Isso é a única música que pode ficar assim, mais ou menos no mesmo nível da brasileira, é a norte-americana, né? Que também é uma música poderosa, né? E o João Gilberto, você gosta também? Gosto muito, você pode devia ter citado logo. Gosto muito. Acho que o João Gilberto também é outro, que sem ele o Brasil seria outra coisa, né?
O João Gilberto, ele mudou também, ele mudou a música brasileira. Ele cantando, é como se cada música que ele cantou, ele compusesse de novo a música, né? Impressionante. Cada vez que repete, né, já é outra. Já é outra, né? O texto do Padre Antônio Vieira. Temos a São Francisco Xavier dormindo, e não só dormindo, mas sonhando. E se o sono é a imagem da morte, os sonhos de que serão imagem. Agora e amanhã o veremos, e também ao outro dia, e no mesmo santo de que devemos falar. O sono é a imagem da morte, e os sonhos são a imagem da vida. Cada um sonha como vive. Os sonhos são uma pintura muda, em que a imaginação a portas fechadas e as escuras retrata a vida e a alma de cada um, com as cores das suas ações, dos seus propósitos e dos seus desejos. Poxa. Lindo. Sermão do Espírito Santo, também do Padre Antônio Vieira. Dizei-me, qual é a mais poderosa, a graça ou a natureza? A graça ou a arte? Pois o que faz a arte é a natureza, porque havemos de desconfiar que o faça a graça de Deus, acompanhada da vossa indústria. Concedo-vos que este índio bárbaro e rude seja uma pedra. Veja o que faz em uma pedra a arte. Arranca o estatuário, uma pedra dessas montanhas, tosca, bruta, dura, informe, e depois que desbastou o mais grosso, toma o maço e o cinzel na mão e começa a formar um homem, primeiro membro a membro e depois feição por feição, até a mais miúda. Ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afila-lhe o nariz, abre-lhe a boca, avulta-lhe as faces, torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, espalma-lhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe os vestidos. Aqui desprega, ali arruga, acolá recama, e fica um homem perfeito e talvez um santo que se pode pôr no altar. O mesmo será cá, se a vossa indústria não faltar à graça divina. É uma pedra, como dizeis, esse índio rude? Só para fazer de animais, homens não têm poder, nem habilidade à arte, mas a natureza sim, e é maravilha que por ordinário não parece. Vede-a, fostes à caça por esses bosques e campinas, matastes o veado, a anta, o porco montês. Matou o vosso escravo o camaleão, o lagarto, o crocodilo. Comeu ele com seus parceiros, comestes vós com os vossos amigos, e o que se seguiu. Dali a 8 horas ou menos, se com menos se contentar Galeno, a anta, o veado, o porco montês, o camaleão, o lagarto, o crocodilo, todos estão convertidos em homens. Já é carne de homem, o que pouco antes era carne de feras. Pois se isto pode fazer a natureza por força do calor natural, por que não fará a graça muito mais eficazmente por força do calor e fogo do Espírito Santo? Se a natureza naturalmente pode converter animais ferozes em homens, a graça sobrenaturalmente, por que não fará esta conversão? Sermão de São Sebastião. E assim, no mesmo teatro onde Sebastião, despido, chagado, envolto em seu sangue, parecia que estava morto, aí mesmo perseverava, aí mesmo se conservava, e aí mesmo triunfava vivo. Porque, como milagroso encoberto na vida e na morte, debaixo da aparência da morte encobria a realidade da vida.